E o presidente Lula fez questão de deixar claro aos ministros que viajaram com ele à China que está contrariado e inconformado com o vazamento de uma conversa que ele e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, tiveram com o dirigente da China, Xi Jinping. A apuração da Mônica Bergamo, que está na Folha, a pergunta de Janja, que causou um climão com o Xi sobre rede social TikTok, foi feita em um jantar reservado, oferecido ao presidente brasileiro na terça pelo Xi Jinping e para o qual Lula convidou poucos integrantes de sua comitiva. Um dos presentes ao jantar relatou para o G1 que Janja criou um climão e protagonizou uma situação constrangedora ao pedir a palavra para criticar a rede social. O presidente reagiu publicamente, a gente mostrou aqui ontem, né, falando ali sobre a divulgação ou sobre o vazamento de informações. E hoje, na viagem que fazia aqui de volta ao Brasil, no avião, que trazia a comitiva toda, na madrugada dessa quinta-feira, já estava no meio do percurso o avião, quando o presidente decidiu dar uma prensa geral nos ministros. Ele começou a fala dizendo que o vazamento contra a Janja foi muito grave. Disse ainda que achava inadmissível que pessoas escolhidas a dedo por ele para ir ao jantar quebrem a confiança do presidente atacando a mulher dele. Palavras do presidente Lula. Disse ainda que é uma deslealdade. Ainda tudo segundo o presidente, que afirmou também que ataques à Janja o expõem e atingem diretamente a ele e que um episódio como esse, em que alguém da sua total confiança ataca a Janja, nunca poderia acontecer. Andresa. Olha, essa história já tomou uma proporção inacreditável, né? É uma cortina de fumaça aí que foi ótimo para o governo que isso aconteceu, porque ninguém mais fala do envolvimento do governo Lula com a crise do INSS, né? O governo não conseguiu, perdeu essa narrativa de dizer que isso começou com o governo Bolsonaro, e começou mesmo, só que explodiu no governo Lula. E o governo estava apanhando muito com relação a esse assunto, a oposição toda só falava nesse assunto, de repente teve uma virada aí nesse Titanic, e só se fala agora da questão da Janja com o Xi Jinping. Essa notícia de que o Lula, no avião, cobrou os ministros, é uma coisa mais ridícula do que aconteceu nesse avião. O Lula disse que não ia pegar o celular dos ministros para saber quem é que vazou a informação, como se esse ministro que vazou já não tivesse apagado essa mensagem. Mas é o ministro Padilha, o cordão dos puxa-sacos, pegou e mostrou o celular, né, segundo a Mônica Bergamo, para o presidente Lula. Imagina uma cena dessa com os ministros dentro do avião. A Simone Tebet disse que estava tomando banho e quando um jornalista ligou para ela, ela não atendeu. O Carlos Fávaro disse que um jornalista ligou para ele atendeu, mas o jornalista já tinha a história toda, só queria confirmar. E o Mauro Vieira disse que não falou nada e o Rui Costa que ficou mudo. Então, se colocou o Rui Costa aí na roda como se fosse o ministro que teria vazado. Então, agora virou onde está o Oli, quem foi que vazou, o país só comenta nisso. Todos os ministros do governo mobilizados para este assunto, é tudo que o governo queria, né? Troca de assunto, muda de tema. A Janja já fala que é machismo, então já se tem outra discussão, outro embate aí com a oposição. E o que eles estão querendo mesmo, viu, Diego, é que o Nicolas grave um vídeo falando da Janja, que daí pronto é barba, cabelo e bigode. Então, assim, não dá para o país perder tempo por conta de uma conversa que teve ali. O que a Janja falou para quem estava no espaço e não viu, né? Ela questionou o governo chinês, porque o TikTok é muito usado pela direita, isso no Brasil tem toda uma influência política. Foi uma conversa ali entre eles, o presidente chinês disse que o Brasil poderia regulamentar as redes sociais. Eu não vi nada demais nessa conversa que pudesse ter causado algum tipo de constrangimento para o Brasil. Se colocou esse assunto, na minha avaliação, hoje se tornou uma mão na roda para o governo. Claro que isso não foi proposital, eles não fizeram isso, né? Até não teriam nem criatividade para isso, mas acabou se tornando uma mão na roda, porque na coletiva que o Lula deu lá na China, ninguém nem perguntou de INSS, que esse é o verdadeiro problema do país hoje. Tem uma bomba ali, não são só os descontos dos aposentados, tem também crédito consignado, que também foram fraudados, que também envolvem bancos, são bilhões de reais. Esse é o verdadeiro assunto, e é isso que devia estar sendo questionado para o presidente da República, e não se a Janja falou A ou falou B, quem é que vazou, quem é que não vazou. Não cabe agora saber quem é que vazou, quem é que não vazou. Se o governo fosse transparente, teria contado ele mesmo o que foi que aconteceu ali. Só para terminar, o ministro Rui Costa, da Casa Civil,
que é odiado no Congresso, mas que nesse ponto, até quem não gosta dele está defendendo o ministro, porque o ministro não fala muito com jornalista, é um ministro mais fechado, mais reservado. Então, das conversas que eu tive no Congresso, ele não é o primeiro da lista, não, viu, Diego? De quem teria vazado isso. Estamos aqui nós comentando sobre esse assunto, né?